Olá para você, amigo assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou Lúdio Fonseca e trago para você tudo aquilo que é resumo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem o futebol feminino que deu um passo importante nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e também tem o pedido do Timão para a anulação da punição sobre os cantos homofóbicos na Neoquímica Arena. Você vem junto com a gente nessa? Este é o Jornal da Central. Vamos começar falando das brabas que deram um passo importante nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2023. Visitando a equipe do Cruzeiro em Muriaé, o Timão conseguiu vencer a equipe mineira pelo placar de 2-1 e deu um passo importante rumo à semifinal do campeonato. O Corinthians não teve facilidade e teve dificuldade para enfrentar a equipe mineira que jogou duro, mas mesmo assim ainda na primeira etapa, Gabi Zanotti abriu o placar para o Corinthians. No finalzinho do primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio, Marília empatou para a equipe mineira. Depois de uma segunda etapa bem conturbada, o Corinthians tentou por diversas oportunidades e só foi marcar o segundo gol depois de um pênalti marcado em cima de Gabi Portillo. Vicky Albuquerque foi para a cobrança e deu números finais à partida. Com isso, o Timão tem a vantagem de um empate no jogo de volta, dia 26, jogando na Fazendinha para avançar à semifinal do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Timão pode pegar Flamengo ou Santos. E neste momento, a equipe da Baixada Santista também tem a vantagem, 3-1 no primeiro jogo, jogando fora de casa. Com o gol anotado de pênalti, Vicky Albuquerque se torna a maior artilheira do Corinthians na história do futebol feminino, com 78 gols anotados, um a mais do que Gabi Nunes, que hoje já não joga mais com a camisa do Timão. Agora vamos falar do futebol masculino profissional, que nesta quarta-feira enfrenta o Santos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo depois de uma longa parada por conta das datas FIFA e volta com desfalques. O primeiro deles é Renato Augusto. O jogador tem uma contratura na panturrilha esquerda e por isso será poupado desta partida e segue em recuperação. Provavelmente ele estará disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense, que acontece neste próximo sábado. Timão terá possivelmente 2 desfalques na zaga. O primeiro deles, o uruguaio Bruno Mendes, que serve sua seleção, que enfrenta inclusive a seleção de Cuba nesta terça-feira. Por conta da possível atuação do jogador pela seleção celeste, ele não terá tempo hábil de chegar até Santos e duelar diante da equipe da Baixada Santista, vestindo a camisa do Timão. O segundo desfalque é Murilo, com uma infecção na garganta. O jogador não apareceu no CT nos últimos dias e, além disso, fez uma retirada de um siso, que acabou ocasionando febre no jogador. Ele também deve ser poupado para se recuperar e estar 100% para a 12ª rodada no final de semana. Com isso, a zaga titular para enfrentar a equipe do Santos nesta quarta-feira às 20 horas na Vila Belmiro deve ser o experiente Gil e o jovem Caetano. E com isso, outros jovens da base devem ganhar espaço pelo menos no banco de reservas. E há quem diga que numa necessidade, Vanderlei Luxemburgo pode utilizar Fábio Santos como zagueiro. No jogo-treino realizado neste último sábado diante da Portuguesa, foi nesta mesma função em que o jogador acabou atuando pela necessidade e ausência de Bruno Mendes e Murilo. Por conta de muitas mudanças, ainda não é possível colocar em prática uma provável escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo, que pode ter muitas surpresas para esta partida diante da equipe da Baixada Santista. Os 11 titulares para a partida diante do Santos devem ser definidos nesta terça-feira, quando o Corinthians emitirá a relação de jogadores que viaja para Santos e também finaliza a preparação para o clássico alvinegro. Por último e não menos importante, o Corinthians entrou com uma ação para a suspensão da punição sofrida pelos cantos homofóbicos diante da equipe do São Paulo no último dia 14 de maio, em jogo realizado na Neoquímica Arena. O Corinthians terá a punição de um jogo sem a sua torcida. Por enquanto, esta punição deve ser cumprida no dia 2 de julho, em partida que será realizada também na Casa do Povo, diante da equipe do Red Bull Bragantino. O Corinthians entrou com um pedido suspensivo da punição para um novo julgamento. Um relator foi sorteado para cuidar do caso e já nos próximos dias, o Corinthians deve ter uma resposta se conseguirá esta suspensão desta sanção ou se terá que cumprir a punição com portões fechados e jogar sem o apoio da fiel torcida. Vale lembrar que uma punição desta magnitude nunca aconteceu recentemente na história do futebol brasileiro. Muitas das vezes, os clubes acabavam arcando do seu próprio bolso,
de multa que variava de 100 a 100 mil reais. Com isto, se essa sanção for confirmada, servirá de exemplo para outros clubes e torcedores de outros clubes para que situações como esta de discriminação racial ou até mesmo de opção sexual não aconteça mais em nenhum estádio brasileiro. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu sou Lúdio Fonseca e fico por aqui nesta terça-feira, trazendo tudo para você do que é importante no mundo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você gostou, não esqueça de seguir a Central do Timão em todas as plataformas e para continuar bem informado, acesse centraldotimão.com.br. Eu fico por aqui e te vejo na próxima. Forte abraço e vai Corinthians!